você vai ficar depois que você apresentar? Eu vou sentar aqui. Vou me sentar aqui. Mas a professora te vê? Me vê. Você esqueceu, sabe? Flávia? Oi? Ah, tá tudo certo. É. Carlos, só um instante mais. Lara, Oi. quem são os intérpretes hoje aí? Conosco vai estar o Marcos Luiz dos Santos Brabo Marcos. e o Saulo dos Santos Henrique, só que o Saulo ainda não chegou, aí eu convoquei uma amiga, a Marlisa Bruch. Marlise. Como não tem aqui os nomes dos professores que vão erguer a banca, além da sayonara, quem mais? A professora doutora Maria Lúcia Vasconcelos, Que também é presidente por acaso. que também está presidindo para minha honra. E a professora Sayonara, né? E a professora Sayonara. Beleza. Prazer em te conhecer, Flávia. Não sei se ela está ouvindo a minha voz. Ela está te vendo também, professora. Professora, eu já lhe conheço. De onde? Desde as suas discussões, até mesmo em suas palestras. Ah, sim. Eu já tive o privilégio de participar. Agora estamos trabalhando juntas. Eu acho honrada estar participando dessa banca. Ah, que bom, que bom. Flávio, Oi. quando você tiver o carro já instalado, Sim. você me fala que eu quero abrir oficialmente a sessão, tá? Ok. Você Rodrigo. tem Rodrigo. Que legal, né? Atraga. Ela tá na qualificação? Ela tá. Mas na qualificação ela veio, o conselho ela estava aqui. Mas Ah, tá. E bem legal. Tem um termo. aí, atraga. Ah, porque ele escreve Rodrigues, tá vendo? Avisa você? Você vai se sentir de novo. Ajuda, né? Ajuda que é filho. Ele é seu filho? Não, é adotado. Ah, bom. Mas é seu filho. É meu filho adotado. Não é, Marlene? Praticamente. Ainda quero isso. Cadê o som? Não tem outra extensão, não. Outra extensão tem não. Preencheu a tela ali do que era. Calma que vai voltar. Gente, cadê esse áudio? Acho que agora que ele entrou online. Eu quase não sou ansioso, né, Flávio?
Mas acalma só, fuga fundo. O Carlos chegou. Chegou. Sol também. Sol também? Tá vindo. Ah, graças a Deus. Quem tem que falar graças a Deus é a Marisa. É verdade. O professor e eu não? Ah, também, é. Carlos, Eu tô aqui. estávamos ali a aguardar. Carlos, Oi. tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, só não tô vendo. Peraí. A gente também ainda não tá lhe vendo. Está vendo na janela, olha. Nós estamos vendo ele na janela. É. Eu não tô te vendo, Arley. Não sei como. Agora sim. O Arley? Oi, estou aqui. Isso, estou te vendo. Ótimo, agora podemos começar. Estamos vendo? Sim. Ok. Professora. Olá, Flávia. Oi, Carlos. Boa tarde, Carlos. Prazer em estar substituindo você aqui. Muita responsabilidade. Vou tentar fazer de acordo. Então, professor Carlos, eu caí como presidente da banca com muito prazer e eu estou na função de presidente e examinadora. E para o professor Carlos, no final da sessão, eu abro para você fazer um pronunciamento final. Tá bom, Carlos? Ok, muito obrigado. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. É com prazer, realmente com prazer, que eu abro essa sessão de defesa de mestrado, na qual o Arley Martins dos Santos, sob a orientação do professor Carlos Henrique Rodrigues, defende a sua dissertação intitulada Tradução Intermodal de Português Libras em Debates Políticos Televisionados no Brasil. Sinalização e competência interpretativa. Nós vamos conduzir, assim, pelo protocolo da BGET, a professora que está mais distante, que é a professora Flávia, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, poderia iniciar a sessão. Depois, vocês teriam 20 minutos, professora, 20 a 30, ou você faz a sua arguição completa, ou vai discutindo com o Arley, dependendo do seu desejo, tá bom? Em seguida, após a sua arguição, nós passaremos para a professora Sayonara, que também terá o seu tempo e poderá arguir da mesma forma. E eu entendo que as duas já participaram da qualificação do Arley, né? Então, para vocês vai ser um prazer, para ver se ele obedeceu o que vocês sugeriram. E, finalmente, eu mudo de função e faço minha arguição como examinadora. Te prometo que vai ser curta, ok? Se você está pronto, podemos começar. Professora, a fala é sua, doutora Flávia. Por favor. O Arley não tem que apresentar? Ah, sim, desculpa. É verdade, ainda bem que ela me lembrou. Por favor, você apresenta. Ok, boa tarde, pessoal. Obrigada, professora Flávia. Boa tarde a todos os professores. Agradeço a presença de todos vocês aqui, em especial os meus amigos surdos. Agradeço também a presença de todos vocês. Bem, como já foi anunciado, o meu tema é a tradução intermodal de português Libras em debates políticos televisionados no Brasil. Uma investigação sobre a sinalização e a competência interpretativa. Por que eu trago este tema? Porque desde 2012, mais ou menos em 2012, eu já venho atuando em demandas de tradução audiovisual de contexto jurídico dentro da área política, que são os debates televisionados. E esse percurso ele se deu iniciando com a apresentação de um telejornal aqui na UFSC, o TJ UFSC. Depois, ainda em 2012, eu fui convidado pela RBS TV para interpretar os debates políticos daquele ano. Passando assim pela TV Com, pela TV UFSC, atualmente na NSC-TV, ao qual eu já pude participar em 2016 e 2018, e atuo também na tradução de filmes curtas e longas metragens. Então, tudo isso faz parte
desse arcabouço da tradução audiovisual, e dentro dessa grande área eu escolhi analisar apenas a atuação em debates políticos televisionados. Bem, a introdução do trabalho, ele busca discutir a singularidade, que é esse tipo de atuação, que é esse tipo de tradução, a tradução audiovisual, das mais diversas que nós temos, na direção inversa, ou seja, de português e libras, no que diz respeito aos conhecimentos, às habilidades e às capacidades e atitudes que os intérpretes precisam mobilizar no momento que estão fazendo esse tipo de interpretação. Então, basicamente, esse é o nosso norte. Por objetivos, nós elencamos dois: descrever as características desse tipo de tradução audiovisual em exclusivo e investigar, utilizando a metodologia do estudo exploratório e de caráter inicial, quais seriam essas subcompetências necessárias aos profissionais que atuam na sinalização desse tipo de demanda. Então, nosso objetivo foi investigar a tradução audiovisual propriamente dita, caracterizando-a, e também fazer esse estudo inicial exploratório com os intérpretes para ver o que eles falam sobre o processo. Por arcabouço teórico, a gente traz 3 áreas que vão fazer relação com a pesquisa. Primeiramente, os estudos da tradução, a partir da virada cultural dos estudos da tradução, onde a gente deixa de analisar a tradução como um produto e passamos a analisá-la como um processo. Então, dentro do texto, eu trago as várias categorizações e as várias conceituações de tradução, até a gente chegar no conceito atual, que é a tradução enquanto atividade cognitiva, enquanto um processo. Depois eu faço um apanhado do mapeamento da área de tradução audiovisual, desde Holmes, e passo para os mapeamentos mais atuais. A segunda área que eu elenquei foram os estudos da interpretação, porque nós vamos trabalhar com um produto que ele é feito a partir de uma perspectiva de uma tradução oral. Então, para conceituar a tradução oral enquanto interpretação, a gente se valeu de literaturas e referências que estão alencadas dentro dos estudos da interpretação. Depois a gente faz uma diferenciação entre a tradução propriamente dita e a interpretação, essa tradução oral. Fazemos uma discussão sobre as especificidades desse tipo de tradução, que é intermodal, ou seja, entre línguas que possuem modalidades diferentes, e propomos, então, um olhar sobre a interpretação audiovisual, assunto que ainda não havia sido debatido e sempre foi tratado como uma tradução audiovisual. Por fim, a terceira área que eu elenco de discussão é a área emergente dos estudos da tradução e da interpretação de língua de sinais, que vai versar exatamente sobre a questão da modalidade da língua e como que essa língua, possuindo uma modalidade gestual-visual, causa efeitos na interpretação e quais são esses efeitos. A gente discute um pouquinho essa questão da intermodalidade, que é um conceito que vem sendo estudado agora nessa década. E também fazemos uma discussão quanto à nomenclatura do profissional. Em alguns textos nós encontramos o profissional nomeado de TILS, como tradutor e intérprete de língua de sinais. E no meu trabalho eu escolhi a nomenclatura TILSP, em consonância com o Nascimento, para designar a diferenciação entre o profissional, tradutor e intérprete do par Libras português, e a área de tradução e interpretação de línguas sinalizadas. No trabalho a gente optou por usar a nomenclatura TILSP. Depois, por fim, a gente traz os estudos de competência, principalmente aqueles estudos da competência tradutória, que nós já conhecemos. A conceituação dessa competência e como que essa competência foi sendo amadurecida com o passar do tempo, as pesquisas empírico-experimentais do Grupo PART, que é um grupo de pesquisas da Europa, mais situado na Espanha, chefiado pela professora Amparo Hurtado, que traz para nós a noção da competência, sendo essa um conhecimento especializado que singulariza o tradutor de um falante bilíngue. A intermodalidade, então como que essa interpretação intermodal faz interface com a questão da competência tradutória,
E ainda propomos uma discussão sobre competência tradutória intermodal, observar como que esses conhecimentos, habilidades e atitudes são operados ou são mobilizados dentro de um processo de interpretação semelhante ao que o Marcos está fazendo, onde nós temos uma língua que é vocal auditiva e uma língua gestual visual. As etapas da pesquisa, a gente fez aquela revisão bibliográfica especializada, aquelas 4 áreas de atuação. Aplicamos um questionário online, porque a pesquisa tinha uma abrangência nacional, então foi a única forma que nós encontramos para encaminhar um instrumento de pesquisa para todos os intérpretes que atuam nas 27 unidades federativas. Depois nós fizemos uma análise preliminar dos dados. Foi necessário fazer uma segunda aplicação do questionário, já explico o motivo, e fica como dica para futuros mestres e doutores que venham a fazer pesquisas utilizando esse instrumento. E aí nós fizemos uma segunda análise de dados. Então, na nossa pesquisa nós encontramos 154 intérpretes que atuaram em contextos de tradução audiovisual do ano de 2012 a 2018. Só que a gente precisava aplicar um filtro que era para identificar aquelas atuações que foram apenas em debates políticos. Porque, como eu já falei, a tradução audiovisual, a TAV, ela tem diferentes atividades agrupadas dentro dessa área. Então, a gente aplicou um filtro e apenas aqueles que atuaram em contextos de interpretação intermodal em debates políticos televisionados foram 55. Então, dos 154, 99 foram excluídos da pesquisa por não terem participado de debates políticos, mas, mesmo assim, eles efetuam atividades de tradução audiovisual, e a gente ficou apenas com 55 como sujeitos da pesquisa, os respondentes. Aqui eu trago uma tabela por unidade federativa e por região. Então, aqui na região norte do Brasil, a gente elencou 6 respondentes da pesquisa. Aqui no Nordeste, 10. No Sudeste, 12. No Centro-Oeste foram 6. E no Sul foram 21. Muito porque aqui em Santa Catarina, o local que eu resido, e também porque na NSC nós temos uma equipe já formada, que conta com 18 profissionais, que atuam de 2 em 2 anos no revezamento desse tipo de interpretação. Então, por isso que esse número aqui no Sul foi tão discrepante, porque aqui a gente já conhece os profissionais que atuam nesse tipo de demanda. Então, o perfil dos respondentes, daqueles 55, 27 eram mulheres e 28 eram homens. Pode parecer uma diferença pequena, mas se nós formos observar o contexto de interpretação em diversos espaços educacionais, a gente observa que tem muito mais mulheres interpretando. Eu trago até Oliveira e Bianchini, que também fizeram estudos semelhantes em suas devidas regiões, e identificaram que existem muito mais mulheres interpretando do que homens. Isso no contexto educacional. No contexto político, a gente encontrou uma diferença. A gente encontrou muito mais homens, por mais que a diferença seja pequena, do que mulheres. E eu faço uma discussão concernente ao ambiente político ser um espaço predominantemente masculino. Eu até trago a pesquisa de doutorado da professora Sayonara, que visa exatamente pesquisar essas questões relacionadas ao gênero do intérprete em atuação, que foi de grande ajuda. Depois, a gente observou que esse aprendizado de Libras dos 55 respondentes, ele se deu em diferentes faixas etárias, desde codas, que já nasceram em um ambiente bilíngue, até em pessoas que aprenderam depois que entraram num curso de graduação em letras libras ou semelhantes. Diversos níveis de formação, desde uma graduação até mestrados e doutorados, com especializações em lato e escrito senso. A predominância dos 55 é a formação de bacharelado em letras libras, um dado importante para nós que demonstra que o curso está capitalizado no Brasil. E todos esses 55 eles se consideraram proficientes no par linguístico, tanto Libras quanto português, em nível nativo ou bilíngue. Nível nativo porque nasceram num ambiente bilíngue, e bilíngue propriamente dito porque adquiriram a língua a nível de se considerarem possuindo uma competência bilíngue. Então, a experiência profissional desses 55 respondentes. Então, todos eles atuam entre 1 a 5 anos, até mais de 20 anos de atuação. Então, são pessoas que já têm grande experiência na tradução de debates políticos e pouca experiência na tradução de debates políticos.
E um dos respondentes, a gente encontrou em 53 anos, que estava presente na primeira eleição que contou com esse tipo de acessibilidade. Dentro do contexto de TAV, eles atuam predominantemente com esse tipo de contexto de trabalho, mas eles também dividem a função em outros contextos. Então, atuam no contexto de conferência, educacional e religioso. Se a gente fosse elencar, eles trabalham como TAV, como principal, mas no contexto secundário, a de conferência, terciário educacional e quartenário religioso. E, em sua maioria, eles preferem a direção direta de interpretação. Isso foi um dado interessante, porque a grande maioria dos intérpretes tem um grande desconforto de realizar a interpretação na direção direta, de Libras para português. A gente encontra grandes entraves nesse tipo de interpretação. Porém, por mais que eles prezam e se interessam mais pela tradução direta, profissionalmente eles atuam na direção inversa de interpretação, sempre de português para Libras. Quanto à atuação específica no contexto de tradução audiovisual de debates políticos, a gente fez um recorte de 2012 a 2018 por conta da legislação. A partir de 2012 foi declarado, através de uma resolução, eu não vou me recordar agora o número, mas uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a obrigatoriedade da inserção da janela de Libras com a tradução simultânea para a língua de sinais, a partir de 2012. Então, esse recorte foi de 2012 até o ano passado, que foi o último ano em que houve esse tipo de tradução. 16 dos 55 atuaram mais de 10 vezes, considerando cada turno uma vez de interpretação. Então, são pessoas que já demonstram um know-how muito grande nesse tipo de contexto. A atuação se deu principalmente em eleições municipais, para prefeito, e estaduais, para governador e senador, porque os debates para a esfera federal, eles geralmente acontecem na sede das emissoras, que ficam no eixo Rio-São Paulo. Então, como a gente não encontrou respondentes em grande número nessas regiões, a gente não colocou a esfera federal como uma das principais, mas sim a municipal e a estadual. 35 desses 55 intérpretes atuaram em dupla, porém, a maioria deles, 43 pessoas dos respondentes, prefeririam a atuação em equipe de interpretação e demonstraram, através dos comentários, a necessidade da presença de um tradutor-intérprete surdo. E a gente também faz a discussão de como que esse profissional se inseria dentro dessa equipe de interpretação. Aí a gente fez uma segunda coleta de dados. Por quê? Aí eu chamo a atenção dos meus colegas que estão aí coletando seus dados. Quando a gente foi encaminhar o formulário, eles tinham uma questão que eles precisavam marcar uma resposta em cada linha, só que esse formulário estava desconfigurado. Então eles marcaram uma opção e encerraram a pesquisa, só que a gente precisava de uma resposta em cada linha. Então foi refeito o formulário, encaminhado novamente para eles. E eles, de pronto, participaram e a gente conseguiu reunir assim, todos os dados para a gente terminar as análises. Então, a gente tentou buscar deles soluções para determinadas situações que acontecem no contexto audiovisual. Então, a ausência física do público, às vezes é a equipe de interpretação e o câmera. Tá, e a falta de feedback? Ela não interfere, ela interfere moderadamente ou diretamente. E esses pontos demarcados foram aqueles que tiveram mais respostas. Então, quanto à ausência de público, eles disseram que não interfere. Então, não muda a interpretação, o processo permanece o mesmo, tendo o público ou não tendo o público. Não faz a menor diferença para eles. A falta de possibilidade de buscar materiais, porque está na televisão, como é que eu faço uma consulta a um determinado dicionário, a um determinado produto que contenha sinais ou então que contenha orientações? É muito difícil. Então, eles disseram que interferem moderadamente, então fazem com que eles precisem preparar a interpretação, tendo acesso aos planos de governo, fazendo pesquisas em sites e fazendo toda a sua documentação para poder atuar. A redução do espaço de sinalização, porque a janela é um campo reduzido, e muitos outros reclamam do tamanho da janela, que é minúsculo, e é mesmo, isso é desconfortável tanto para o intérprete, porque às vezes a gente precisa fazer uma socialização no espaço e não tem como, porque a janela não permite, a gente não tem mobilidade. Então isso interfere ou não no processo interpretativo.
Muitos deles disseram que interfere modernamente diretamente. Então, como que resolve isso? Então o intérprete ele precisa mobilizar os seus conhecimentos da área profissional, da competência profissional, para sanar esse problema. E assim foi o imediatismo do oferecimento da interpretação, assim foi também com as falas sobrepostas dos participantes no debate, porque no debate os candidatos eles querem falar o máximo possível em menor tempo necessário. Então eles querem abrir a boca e chover aquele monte de informações porque eles estão tentando angariar votos. E cada segundo na televisão conta. Então, o efeito da modalidade da interpretação, ele faz com que o intérprete tenha que correr para a interpretação. Porque o mediador anunciou o intervalo, não interessa se você está no meio da interpretação, a imagem vai para o comercial e corta metade da informação. Então a gente foi buscando nos intérpretes como que eles resolviam essas situações, mobilizando seus conhecimentos, habilidades, atitudes. Considerações quase finais. Por que quase finais? Porque nós reunimos uma quantidade de dados muito grande que rendem mais diversas pesquisas. Então, como a gente só fez um estudo exploratório inicial, nós consideramos que essas conclusões que nós chegamos, essas considerações, elas não exaurem tudo aquilo que os dados querem nos dizer. Então, a gente pode ter diversas outras pesquisas utilizando os mesmos dados. Perfil profissional, a delimitação, a construção de um perfil profissional para atuação nesse tipo de demanda. E a tradução audiovisual ela faz parte da prática profissional, porque a única forma de registro que nós temos atualmente, que é barata, economicamente viável, é o vídeo. Qualquer um de nós tem um celular que faz uma transmissão, como nós estamos fazendo aqui agora, para gravar um vídeo em Libras e mandar isso pelas redes sociais. Então, ela é economicamente viável. Então, esse tipo de tecnologia ele faz muito parte da nossa atuação. A inserção do TIOSP nas mídias é uma demanda recente e crescente no Brasil por causa das legislações, que cada dia mais pregam a acessibilidade e trazem que o surdo ele precisa ser contemplado na sua necessidade linguística. E aqui a gente delimita um possível perfil daqueles que foram os nossos respondentes. Então, o perfil que nós encontramos é do intérprete que atua no debate político atualmente no Brasil. É um profissional que aprendeu Libras a partir dos 16 anos de idade, que tem proficiência nativa e bilíngue em ambas as línguas, que possui, no mínimo, uma graduação, e isso a gente fica muito feliz porque os nossos intérpretes estão buscando a profissionalização, os conhecimentos, os estudos. Possui certificação de proficiência ProLibras, porque todos esses intérpretes são intérpretes das antigas que pegaram a realização do ProLibras, né, já que nós não temos mais. Tem formação no bacharelado em Letras Libras, assim como procura formação continuada em cursos livres e tem no mínimo 5 anos de atuação no mercado de trabalho. Por fim, a gente trouxe a discussão da competência tradutória sendo alvo de inúmeras pesquisas. Hoje em dia, muitas pessoas têm pesquisado cada vez mais a questão da competência tradutória e agora nós estamos inaugurando a competência interpretativa como também uma possível discussão frente ao que o PACT vem pesquisando, que é o intramodal, dentro da mesma modalidade. E nós conseguimos concluir preliminarmente que existe certa competência tradutória interpretativa específica. Então, o intérprete tem conhecimentos, habilidades e valores específicos para esse tipo de atuação que é nos debates políticos televisionados. Basicamente é isso. Muito obrigada. Obrigada. Você tem água para você aí, ou não? Tenho. Não sei se a professora Flávia consegue te ver? Consegue? Muito obrigada. Então, quando você estiver pronto, Laura, você nos diz. Podemos? Podemos. Professora Flávia, agora sim, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Warley, boa tarde, Carlos, e a todos que estão presentes. Gostaria de agradecer ao Carlos pelo convite, que me fez mais uma vez, de estar participando das atividades acadêmicas, estamos orientando. É uma grande honra sempre estar compartilhando com vocês os magníficos trabalhos que se realizam na nossa área, que tem surtido efeitos expressivos.
Então, muito obrigada por esse convite. Agradeço também a presença dos professores da banca, dos atores, com a professora Salva, que eu privilégio também ter pessoalmente qualificado, e agora uma honra também estar compartilhando essa banca justamente com o professor Vasconcelos, e eu tenho uma grande admiração pelas suas pesquisas e produções que realiza dentro da área das línguas douradas, e agora exclusivamente para as línguas nacionais do nosso país. Muito obrigada. Também é um hábito, não mais importante dessa questão do meu trabalho, de poder estar realizando essa questão, contribuindo desde a qualificação até SDP. Flávio, a sua pesquisa, ela é grandiosa, que me chama muita atenção, porque eu sei que trabalhei dentro do contexto político, como disseste, e me chamou muita atenção. Quando eu recebi o material e passei a ler, eu comecei a me identificar com o que eu tinha produzido na minha tese, que fala justamente sobre o contexto político, a atuação da FINTEF, uma interpretação simultânea dentro de um contexto político, com as terminologias políticas. E eu fui mergulhando como se estivesse pertencente à sua produção, à sua escrita. Foi muito agradável ler o material. Mas quando eu li o título, eu fiquei inquieta com ele, porque tu trabalha com a tradução modal de português livres em debates políticos televisionados no Brasil. Eu pensei, interpretação simultânea, como é que ela vai ser desdobrada aqui? Só que aí, ao ler, não no início, né, ao ler, na página 28, comecei a explicar o motivo pela qual eu estava fazendo a escolha do conceito de tradução intermodal. E aí eu fiquei aliviada nesse momento, porque eu passei a entender o porquê que eu estava fazendo uso dessa termologia na página 28, que tu dizia, só um minutinho que estou me segurando aqui, e tu segue dizendo assim, as palavras lá no finalzinho, né? Que tu vai definindo porque eu não consegui ler agora aqui, porque várias anotações. Por que tu define a escolha dessa questão intermodal? Porque os autores, eles vão fazendo essas escolhas e de uma forma muito diacrônica, eles vão contribuindo para que esses conceitos venham se consolidar na nossa área. A crítica cognitiva, que é um dos campos que a gente trabalha, a gente utiliza muito do conceito de tradução como algo que antevém a interpretação simultânea. Por quê? Todo o processo de tradução cognitiva são escolhas interpretativas que a gente realiza para fazer as tuas escolhas diante de uma interpretação simultânea. E num contexto político, onde tu está num contexto de multimídia, onde envolve terminologia jurídica, tu precisa ter técnicas e habilidades e competência para poder atuar nesse espaço. E creio que tu foi trazendo toda essa vertente de uma forma extremamente rica, principalmente nas primeiras páginas. Inclusive, eu botava assim, ótimo, muito bom, contextualizou, trouxe o porquê da TV comunitária, como é que os intérpretes foram inseridos, e também foi resgatando os históricos que eu acho extremamente valioso, e é muito importante isso para nossa. Apesar da pesquisa ser uma pesquisa altamente, vamos dizer, pode considerar aqui um resgate histórico, a presença deles internos no contexto de multimídia, na televisão, foi a primeira aparição. E aí foi apresentado aqui. Eu nem vou me dizer muito, porque eu gostei muito de Israel, e ele está bem destacado, parabéns por essa teu registro. Mas, dividindo a minha folha em duas, eu vou fazer algumas considerações. E depois de conversa com o Carlos,
e verifica dessas ponderações que eu estou te apresentando se é válido ou não. Em resumo, tu apresenta o objetivo, tu traz como o instrumento de coleta de dados um questionário online nacional, mas aqui no resumo eu senti falta do porquê que utilizou lá na metodologia, tu explica, no resumo eu senti falta dessa explicação do porquê do uso desse questionário, até porque lá no seu texto, tu menciona que ele foi para o Comitê de Ética de Pesquisa de Seres Humanos, mas, ao mesmo tempo, tu não diz no teu texto o que ele teve que fazer ser aprovado no CEP. Isso eu senti falta disso. Depois, e o teu ponto-chave é a experiência desses intérpretes desse espaço. Achei fantástico isso também de colocar. E mais adiante, do resumo, depois vamos para o resumo. No sumário, como algumas questões assim que eu vou estar te colocando, só para depois tu estar corrigindo, tá? Ali que tu fala a tradução e os estudos de tradução. Embaixo tu botou a interpretação e o estudo da interpretação entre aspas e i. Eu acredito que na parte de cima, no item 2.1, na seção 2.1, tu colocaria entre parênteses e t, que é o estudo da tradução. Tá? Depois também, eu vi ali no capítulo 3 que tu coloca tradução audiovisual como campo de pesquisa e seus tipos. Eu acredito que o teu próprio texto já necessidade acarretar esses seus títulos nessa seção como um subtítulo. Poderia apenas deixar a tradução audiovisual como campo de pesquisa. E também ali na seção, subseção, né, 3.3, quando trabalha na tradução audiovisual, que tu bota uma sigla, bota por extenso aqui, porque é o sumário que tu está apresentando. E lá, ao longo do texto, como tu faz, fica como se usa na sigla, tá? Quando eu li as considerações quase finais, sim, vou fazer essa pergunta para o Mário. Quase? Por que quase? Mas tu explicou. Então, assim, eu acredito que não precisa usar quase, mas usa num parágrafo o porquê que essa pesquisa ela não está... não é que ela não esteja completa, ela está completa, mas ela se desdobra em tantas outras possíveis pesquisas. Isso é importante, porque esse quase parece que dá algo inconclusível, que não é o caso da sua dissertação, tá bom? Dando sequência, está de parabéns com a tua apresentação do objetivo, o período de 2012 a 2018, isso muito importante. Eu senti bem falta, quando tu apresenta na página 18, como o texto audiovisual possui características muito particulares, que mesclam elementos multimodais e o trabalho com línguas de sinais traz à tona a questão da modalidade de língua e de seus efeitos no processo tradutório. E essas características muito particulares eu não identifiquei quais seriam. Até porque, no seu resumo, vai apresentar também aqui, ó. Por fim, concluímos que a competência tradutora interpretativa no teu resumo, tu vai dizer que concluímos que a competência tradutora interpretativa intermodal possui características específicas. E eu fiquei procurando no texto onde estão essas características específicas. Não sei se tu precisa fazer um final de análise trazendo essas características específicas ou retirando totalmente do teu texto, porque já que tu tem bastante dados, e esses teus dados estão bem construídos, seria mais para fundamentar uma especialização,
como tu mesmo destaca no teu texto. Acredito que seja isso. E aqui, quando tu fala do processo tradutório, eu me questiono. Quais seriam esses processos tradutórios? Os processos cognitivos? Página 18. Ok? E também na página 19, a página 20, na subseção 1.2, que é a relevância da pesquisa, tu traz que a expressão tradução audiovisual é vista na NBR, né? Então, é importante fazer uma nota de rodapé para trazer o porquê tu fizeste dessa escolha. Teve uma autora aqui que disse que ela, eu não me lembro agora onde é que está, mas que ela fala que poderia ser legenda em Libras, né? E depois tu explica o porquê que não faria uso disso. Então, essas primeiras páginas seria interessante trazer para o leitor por que está fazendo essa escolha, tá? Quando tu fala também na página 20, que acreditamos que o estudo da competência necessária, no segundo parágrafo, perdão, o verbo acreditar, segue dizendo: o estudo das competências necessárias para a atuação desses profissionais poderá contribuir para que os titulares desse serviço possam usar de mais qualidade. Aí tu fala, contar com um perfil profissional específico para a criação de desenhos curriculares. Esses desenhos curriculares, lembra que eu te falei na qualificação que a minha tese proposta de intérprete atuando dentro de contextos? Eu senti falta desse desenhar aqui. Tu pode resgatar isso apenas com outro, ou pode dizer uma nota de rodapé, ver Machado, esses desenhos curriculares, ou outro autor que tu achar complicado, tá bom? Até porque depois, no segundo parágrafo dessa mesma página, tu fala sobre a pesquisa visa contribuir também com os cursos de formação especializada. Muito bom isso que tu traz. Sensacional. De saber que tem alguém, além das pesquisas que a gente já tem feito, que também entende dessa necessidade, não só um curso que nem, por exemplo, letras livres, mas que a gente possa desdobrar em cursos de especialização na área clínica, na área jurídica, na área educacional. Muito interessante isso. E aí tu pode resgatar isso, já tem pesquisa já fundamentada, que a minha própria tese já pode esclarecer, como eu te disse na qualificação. Ali, só na página quase no último parágrafo, um pouquinho antes do último parágrafo. Entretanto, mesmo sem saber o fato, quem foi o pioneiro, pode-se considerar que muitos primeiros profissionais foram inseridos. Eu não sei se inseridos, o porquê de inseridos, mas que iniciaram. São profissionais que iniciaram nesse campo da tradução audiovisual. Eu acho que fica mais, não de uma forma mais forçada, mas que foi, seja como for, mas que foram profissionais que tiveram que iniciar essa tarefa dentro desses contextos multimídia. Tá? Então, no capítulo 2, tu vai falando sobre os conceitos de tradução, de interpretação, traz um desdobramento de um panorama histórico que eu achei sensacional, que tu apresenta aqui também. Tanto vários parágrafos muito bom, ótimo, muito bom, gostei de ter. Depois eu te mostro para tu dar uma lida em particular. Na questão 2.1, a tradução e o estudo da tradução, tu diz, não se tem registro de quando a atividade tradutória se inicia no mundo. Mas logo adiante, tu vai falar da Torre de Babel. Aí eu te pergunto, como é que é? Não tem registro de como a atividade tradutória se inicia no mundo? E a Torre de Babel? Só para refletir, porque o teu próprio texto traz sobre isso. Bom? Depois, continuando. E quando tu menciona sobre a tradução, está sempre baseado em puros, é isso? Pelo que eu entendi ao longo do teu texto. Tem bastante
Como é que bate isso? Bate. Só um pouquinho, que eu preciso. Bianchi. Bianchi, é isso, né? São 12 que eu vejo que tu utiliza bastante. Bom, como eu já te disse, na página 24 até a página 28, tu passa a explicar o porquê do uso da escolha intermodal. Essa Bianchi, eu queria ver, depois tu pode me responder, se o trabalho é um artigo, ou é uma dissertação, ou é uma tese, porque aqui na referência não é, só para te ajudar, tá? Porque se olhar o meu, a citação aqui, é uma tese, tu não colocou que é uma tese de doutorado, tá? Tua referência, só para tu arrumar depois, tá bom? Vou ver que o meu celular quis mexer no... Enfim, depois algumas questões de ordem de linguagem, algumas vírgulas, isso aí depois se arruma. Também uma coisa que me chamou a atenção, tu sempre fala assim, discutiremos na próxima sessão. Coloca entre parênteses o número dessa sessão para o leitor identificar. Isso ajuda bastante. Aí depois você vai apresentando os gráficos. Tem apenas na página 31, eu acho que é uma questão de se arrumar mesmo. E tu diz assim, para vir para possível estudo desse campo disciplinar específico, pesquisamos dados, aí depois vimos que temos catalogado 7.111 línguas. Esse temos seria voltado à questão do catálogo das línguas originais, que não ficou muito claro, parece que você que construiu esse catálogo. Então, esse termo inclui, tenta identificar da onde está saindo essa informação, tá bom? Utilizar pelo tempo. O tempo. Sabe que eu ficaria ali ouvindo o dia inteiro, né? Eu vou já... Eu não vou aqui, então. Só uma coisa que me chamou a atenção na página 36, que ele diz assim como apresentado, vemos que diversas teorias surgem para explicar o que passa na cabeça do intérprete durante o ato interpretativo. Aí, uma professora da área da linguística cognitiva experimental, o que se passa na cabeça do intérprete? Seria um sentido mais cognitivo, seria as escolhas interpretativas em termos de acessar frame para fazer esse script para realmente realizar a escolha interpretativa de uma interpretação simultânea. Eu te pergunto isso, porque não faz não. O que se passa na cabeça do intérprete, eu fiquei pensando, o que esse passo na cabeça do intérprete? Seria algo cognitivo? Então, e realmente ele está falando que realmente pode passar muita coisa na cabeça do intérprete na hora de uma interpretação simultânea. Mas é... Sabia que ela ia falar isso. Travou, Flávia. Travou. Sinaliza que travou. Ai, que pena. Flávia? Flávia? Estão me ouvindo? Estamos me Oi, ouvindo. estão me ouvindo? Estamos. Sinaliza que perdemos um pouco, né? A gente só perdeu um pouquinho de explicação. Quer que eu repita ou depois te falo? A gente Posso ouviu seguir? até muita coisa se passa na cabeça do intérprete. Paramos aí.
É verdade, muitas vezes se passa a cabeça do de uma forma bem generalista. Mas aqui, como se trata de uma dissertação e está em nível acadêmico, é importante tu definir o que realmente está querendo te expressar dentro dessas escolhas interpretativas que interfere na tradução intermodal para uma tarefa da interpretação simultânea, principalmente no texto político. O que eu sinto falta, apesar do teu resumo dizer que apresenta o teu título é a questão de um aprofundamento mais sobre a tradução intermodal. Tu apresenta isso, tu vai colocando, mas a gente talvez, quem sabe, até uma questão para aprofundar um pouquinho mais, porque o traz muita propriedade no texto. E eu acho que tu poderia usar bem essa questão, Carlos, aproveitar do Carlos para fazer uma bem específica. Eu acho que isso vai enaltecer muito a nossa área, voltada principalmente na área que atua em textos políticos. Bom? Carlos, ele pode aproveitar, né? Professora Flávia, está se caminhando para o final. Oi? A professora está se caminhando para o final. Estou, sim. Depois tem um detalhe que eu vou falar para ele em particular. Os teus dados estão muito bem, é muito interessante o resgate de cada detalhe aqui. E eu acho que vamos fechando, tá? Quando fala de piano, na página 35, pelas referências que estão em 2015, nota 2005. Eu quero ver, tá? E menciona a mesma autora, que ela disse que ela não destrincha quais são os programas institucionais pode ter como formação. Daí eu te apresento a tese que eu fiz, para que tu possa, antes do que ela fala, ver aquilo que as pessoas já têm pesquisado como possibilidade de formações especializadas para prestar serviços de tradução e interpretação. Apenas como uma sugestão para você. Aí finalizamos, gráficos muito bem elaborados, documento muito bem definido, parabéns. E aí no finalzinho aqui, o que eu senti é uma análise com esses seus dados, uma teoria que tu propõe, justamente para ficar as características específicas que tu menciona lá no resumo, que é indispensável aos processos tradutórios e interpretativos que consideram importante. Isso eu senti falta disso. Talvez tu converse com o Carlos para ver como é que pode arrumar essa questão. E nas considerações finais, tu já colocou o porquê do quase, o porquê tu fez essa escolha. Eu acredito que no título tu pode retirar aí e fazer um parágrafo explicando o porquê que essa pesquisa ela se desdobra em tantas outras pesquisas. Seria isso, mais uma vez, obrigada por participar desse momento. Você tem uma consideração para tem que ter muita dedicação e tudo que coloca a tua mão é uma forma de pensar no todo. E por isso você já está de parabéns. Obrigada, Carlos. Obrigada. Muito obrigada, professora. Eu acho que o Lali gostaria de fazer considerações, não é, Lali? Não, eu só achei incrível que eu já li tantas vezes o texto da professora Flávia, que eu fiz algumas pequenas marcações em lugares que eu tinha certeza que ela ia comentar no texto. E uma delas foi essa. Eu ainda peguei o livro dela ontem, o livro de conceitos abstratos. Assim, gente, a Flávia vai comentar aquela questão do que se passa na cabeça do intérprete, dado o know-how em linguística cognitiva, né? Mas eu vou acatar sim. Confesso que eu não tive tanto tempo para me aprofundar nessa questão da linguística cognitiva, mas com certeza para a próxima versão da versão final vai estar contemplado sim. Muito obrigado, professora. Professor, é uma pena porque nós somos limitados pela questão de tempo, porque a gente poderia passar toda a tarde aqui discutindo essas questões que são tão importantes, não é? Então, Lúcia Vasconcelos e as coronárias da
Está cortando. Tá cortando. Só um pouquinho. Chegou meu ouvir? Agora sim. Eu concordo com as colocações da professora. A gente precisaria de mais tempo para dialogar, discutir. Aumenta muito a nossa área. Sim. E você depois poderá mandar para ele as anotações, não é verdade? Para ele discutir com o orientador dele posteriormente. Né? Agora, não se Vamos combinar. Né? Ela ouviu? Sim. Não se preocupe, porque eu vou provar do próprio veneno. Eu também vou me limitar aos 20 minutos e a Sayonara vai marcar o meu tempo. Ok? Muito obrigada, professora. Eu acho que depois o Arlen vai ter o que conversar com o professor Carlos e eles depois resolvem como lidar com essas contribuições preciosas que foram feitas aqui pela senhora, né? Muito obrigada. Arlen, podemos prosseguir? Podemos? Então agora eu passo a palavra para a minha colega, a professora Sayonara. E ela também esteve na sua qualificação, né? Sim. E já facilita o diálogo de vocês. Então, por favor, Cuidar do meu tempo aqui. pode deixar que eu te dou mais um pouquinho. se Oi, você gente, precisar. boa tarde a todo mundo, né? Boa tarde, Carlos, de longe, Flávia também de longe. Quero deixar o meu abraço de gratidão de novo por terem me convidado, o Arlen por ter feito questão da minha presença e também confiar no meu trabalho, né? Eu agradeço muito, está sendo um prazer, né, dividir mesa com a Maria e, enfim, eu estou me sentindo muito feliz de ter essa oportunidade hoje. Em primeiro lugar, obviamente, a gente sempre começa a elogiar aquela eu quero falar de como o teu texto cresceu desde a qualificação. Eu acho que isso é notório, eu acho que a Flávia concorda comigo, o Carlos também. Legal que deu pra gente te ver no texto, você contou um pouquinho da tua história e isso estava faltando no texto da qualificação, até pra gente entender o porquê que você decidiu pesquisar isso, né? Então, assim, eu gostei muito do jeito que o texto foi se configurando, de você ter realmente atendido, pelo menos as sugestões que eu pedi, eu vi que a maioria você atendeu, principalmente no que tange a gênero, eu não tenho como fugir, né, de gênero, porque, querendo ou não, apesar de não ser o seu objeto de pesquisa, mas estava ali inserido nos dados, né, a questão de gênero, então eu fiquei muito feliz com o que você colocou. O que eu vou falar aqui hoje são mais sugestões mesmo, algumas coisas alguns itens que eu não entendi, talvez por falta de leitura minha, ou talvez não tenha ficado claro, mas aí você junto com o Carlos podem decidir o que fazer, a depender do que for falado, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que eu já falei para ti é que eu senti falta do conceito de texto. Eu acho que é importante você colocar, até porque falando de língua de sinais ainda é um conceito que não é tão difundido ou entendido. As pessoas não acreditam que, por exemplo, um vídeo ou uma tradução audiovisual é também texto. Então, eu acredito que seja importante você colocar esse conceito, tá? A parte teórica, eu acredito que ela ficou bem fechada. Eu até coloquei, já tinha falado para vocês, de como você escreve floreado e às vezes o suspense mata a gente, porque é 3 páginas e depois ele volta, mas o que é tradução? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é um jeito de escrever bem didático, floreado. Tu tem um livro aqui, se tu quiser, né, com algumas adaptações, tu pode com certeza publicar, porque tu tem um jeito assim de... Eu ia até falar João Kleber de ser, para aprender o espectador ali na leitura, né? Piada interna? João Kleber é um apresentador, aquelas, né? Cultura fútil. É um apresentador que, quando ele vai divulgar o resultado, ele pede para parar. Ah, sim. Para a pessoa ficar esperando. É tipo lá, ele pede para parar, continua, depois ele pede para parar de novo e continua, enfim. Algumas coisas não ficaram claras para mim, assim, por exemplo. Você fala que a pesquisa é qualitativa e descritiva, mas na minha opinião, eu acho que ela é quantitativa. Eu acho que ela é quali-quanti, porque querendo ou não, tu traz muitos dados quantitativos, né? Apesar desse quantitativo se encaixar no descritivo, mas querendo ou não, falando de natureza de pesquisa, eu acredito que seria melhor você colocar que é qualitativo e quantitativo, tá?
Porque senão tu coloca todos os teus dados no lixo, né? Tipo, não é quantitativo, eu trouxe um monte de número aqui e no final das contas é o cerne da tua pesquisa, né? Ter cuidado com questão de verbos, mas eu acho que isso, querendo ou não, eu terminei o doutorado e a gente no final da pesquisa tá cansado, então às vezes a gente não presta tanta atenção a isso. Em alguns momentos do texto estão marcados aqui, depois eu passo para vocês. Tem eu, tem nós, tem pessoal, então assim, tentar padronizar. Deixa eu ver o que mais. Na parte de análise, que é a parte que eu vou focar, porque a Flávia falou o que eu gostaria de falar na parte teórica, na parte das análises, ficaram algumas lacunas, que foi o que eu senti falta de você ter colocado no final. Mas eu deixei bem anotado se você quiser colocar, né? Eu acho que muito da tua apresentação ficou muito didático, mais até do que os gráficos do texto. Então eu acho que alguns dos gráficos que você utilizou, tabelas, você tem que colocar, nem que seja no final. Tipo assim, gente, o resumo de tudo isso aqui é isso aqui. Aquela tabela com possível competência interpretativa. Ficou perfeita. E faltou no teu texto, assim. Isso. Então, muito do que está super simplificado aqui precisaria estar no teu texto, tá? Tem algumas partes das análises que fica meio contraditório, até pelo posicionamento dos teus sujeitos. Então, eu acho que você precisa, antes de apresentar os dados, falar, por exemplo, citar algumas perguntas que ficaram no ar, pelo menos para mim. Por exemplo, o tamanho do questionário influenciou o engajamento? É uma das perguntas que fica no ar e que você não tem resposta, porque é uma pergunta subjetiva. Mas isso pode abrir pesquisa para outra pessoa. Por exemplo, a pesquisa, pelo menos no meu ver, teve muitas perguntas. Talvez tivesse mais engajamento se fosse uma pesquisa menor. Mas isso é um talvez, a gente não sabe, né? Outra lacuna que fica no teu texto. Mas, gente, isso é lacuna, não é defeito, tá? Pelo amor de Deus. É tipo assim, incentivar para as pessoas pesquisarem, né? O fator social da questão do Letras Libras. Porque ainda, apesar de ser você até falou na sua apresentação, ser um curso capilarizado, mas ainda assim não é completamente capilarizado. Porque se eu for, por exemplo, na minha cidade natal, eu não tenho a oportunidade de cursar Letras Libras, a não ser que eu vá para Fortaleza, que é a capital, ou para a capital da Paraíba. Então, ele é um curso difundido, porém tem a questão social também, de muita gente que às vezes quer buscar essa formação e não tem condição de se deslocar, né, para outros lugares. Outra lacuna que fica, a aquisição da língua cedo ou tardia, isso influencia na fluência do intérprete ou não? Entra aí até o conceito do que é ser nativo, né? Isso. Porque nativo da língua é um surdo que nasce surdo, mas tem contato com a língua, sei lá, com 18 anos, ou um ouvinte que é coda, que cresce com a língua de sinais, ele pode ser considerado nativo. Eu também não tenho essa resposta para essas perguntas, tá? Mas são lacunas que, querendo ou não, eu acho que você deveria colocar no final. Gente, pesquisei tudo isso, maravilhoso, mas tem tudo isso aqui. Quem quiser pode continuar a pesquisar, tá? Algumas transições entre um tópico e o outro eu senti falta. Tipo assim, termina um tópico, já vai pro outro, aí você fica, opa, né? Então, talvez uma transição, gente, olha, conectando com os dados anteriores, a gente continua, eu senti um pouquinho de falta. Você falou na sua apresentação, eu também senti falta no texto, sobre entender, porque assim, os dados estão todos correlatos, né? Não tem como socializar, né? Por exemplo, entender que intérpretes mais velhos vão ter pedagogia. Que intérpretes mais velhos não vão ter letras libras. O pessoal da velha guarda, que foi o que eu brinquei ontem. Eu mesmo não tenho letras libras, né? Porque na minha época, de onde eu morava, na cidade do interior do Ceará, não tive a oportunidade de fazer letras libras. Né? Então, nesse sentido, o ProLibras ele era um mitigador para fazer com que a gente pudesse trabalhar. O que hoje é uma situação completamente diferente. Então, quando você fala em idade, você pode sim correlacionar a tabela de idade com a tabela de formação, com a parte de legislação também, porque a obrigatoriedade ela veio depois, né? Com decreto e tudo mais. Por exemplo, esse senhor que você falou de 50 anos, 53. Talvez não pegou o decreto muito depois, ele aprendeu com a vida como fazer, né?
Então, esse tipo de informação muito subjetiva não tem como você afirmar nos seus dados. E que bom que não tem, porque essa subjetividade é isso, né? Que bom que a gente tem esse lado subjetivo de cada tradutor, né? Por exemplo, outra lacuna, né? Como a formação contribuiu na atuação? Por exemplo, se é um intérprete que não tem letras libras, tem pedagogia, isso poderia contribuir de alguma maneira a uma atuação em vídeo ou não? Do lado pedagógico? Não sei. Tu entende? Eu acho que a parte da ILR ali, que tu utilizou, eu acho que poderia explicar um pouco mais. Porque aquilo ali é uma... Depois eu entendi que era uma autoavaliação, não é? Isso. Se eu estiver errado, tu me avisa, tá? Porque, assim, autoavaliar a proficiência também é uma questão muito subjetiva, né? Então, assim, nem que seja no começo dos dados falar que foram perguntas subjetivas. E, geralmente, o ser humano, no geral, tem a tendência de se boicotar um pouco, de se diminuir de alguma maneira. Ou de falar que uma coisa é fácil quando não é, ou falar que uma coisa é mais difícil do que parece. Então, esse LR, ele é importante para definir essa autoavaliação, mas ao mesmo tempo ele precisa ser dito que são fatores subjetivos, né? Tem alguns momentos do texto que tu fala assim, esses dados aqui eu trago, mas não vão ser aprofundados. Eu fico meio assim, mas se não vai ser aprofundado, precisa votar? Não precisa, né? Talvez, assim, até economizar tua vida, né? Teus dedinhos e tal. Se não precisa, na minha opinião, não precisa colocar. Ou colocar na nota de rodapé, ou colocar na roda de rodapé com um questionamento, mais uma lacuna para quem quiser pesquisar, ou guardar para os artigos, né? Você fala de se profissionalizar, também subjetivo. Então, assim, não tem como tirar o quali quant, porque tem muita coisa subjetiva na tua pesquisa. E eu estou repetindo porque no começo da tua análise tem que ser falado isso. Apesar de dados diretos, tem números e tudo mais, tem muito dado subjetivo, que é achismo, que é a opinião da pessoa, que é como ela se enxerga, né? Outra lacuna que ficou. Eu vou te entregar isso aqui, tá? O que seria melhor, uma formação generalista ou específica para um intérprete dessa área, né? Muitos pontos de interrogação, né? Muitos. E, por exemplo, quando você perguntou sobre o contexto midiático, você delimitou o que seria isso? Você levou um conceito do que seria? Porque não é todo mundo que entende que mídia envolve todos os... Até a letra P, do A até o P na página 110. Então, assim, nesse gráfico aqui eu fiquei um pouquinho de dúvida, assim, se tu deveria usar ou não. Porque, assim, tu tá falando política, e do nada tu bota isso aqui que é super amplo, né? Que tem a parte de política, mas tem curta-metragem, longa-metragem, vídeo institucional. Até porque ficou um gráfico confuso, assim, porque é muito dado, né? Se pudesse sugerir, eu tiraria tudo que não tem a ver com política. Porque senão a tua dissertação não vai ser específico para a área política. Apesar de falar de TABs no geral, mas eu acredito que esses outros dados aqui de vídeos institucionais, curta-metragens, não tem a ver com a tua temática, que é focada para a parte política. Isso enxugaria o teu gráfico e ficaria mais fácil de visualizar. Tá? Deixa eu ver. Outra coisa que poderia ser falado é que em Santa Catarina também tem o fator ser polo letras libras, né? Não é só porque tu é daqui. Porque, querendo ou não, aqui é o polo de todo mundo que quer vir fazer letras libras. Então, assim, a tua maioria de dados, a maioria das pessoas que optou por responder a tua pesquisa é daqui de Santa Catarina, porque, querendo ou não, aqui é um polo acadêmico de letras livres. As pessoas vêm fazer mestrado em linguística e tradução, querendo ou não tem como negar a importância da cidade e da instituição. Outra coisa que fiquei na dúvida, o formulário, tu enviou tudo de novo ou foi só uma parte? Não, foi só a parte problemática. Pronto, eu acho que isso tem que ser melhor explicado, tá? Eu tenho 2 minutos aqui, tá? De
novo, colocar, eu acho que as duas tabelas da apresentação ficaram muito boas e mais claras. Eu acho que você tem que colocar, nem que seja no final, assim, resumo dos, sei lá, um resumão das análises realizadas. Isso. Eu acho que seria bem... Exatamente a mesma coisa. Ó, aqui, ó. E nós não combinamos antes. E aquele slide que ele botou lá, né? Os slides estão... Eu acho que tu tem que... Não tem como tirar o que tu apresentou ali. E por último, de novo, pensar que, por exemplo, vocês viram que... Eu achei super interessante. Eu fiquei, nossa, é assim mesmo? O pessoal preferir interpretar de Libras para português do que de português para Libras, né? Porque já caiu meu microfone. Falei, gente, como assim, né? Mas dos intérpretes preferirem isso e colocarem a dificuldade não é em ponto, mas no léxico. Pelo menos eu vi na leitura que eu fiz o maior número de pessoas qual a sua principal dificuldade? Léxico. E isso dá para inferir que a nossa comunidade TIUSP ainda tem um conceito muito conservador da língua, né? Que foca na palavra, no sinal e não no processo de tradução. Isso, querendo ou não, entra numa das competências que o Pacto fala, que é a estratégia. Exato. Então, eu acho que você tem como conectar os gráficos com essas competências também, até porque foi objeto de ter estudo. Então, assim, ó, no geral era isso, não passei meu tempo. Nada do que eu falei aqui tira a importância do teu trabalho, tira a profundidade do teu trabalho. Você tem um jeito de escrever muito atraente, eu já falei pra você isso. São mais um polimento do que tu já escreveu. De novo, são sugestões. A parte das lacunas, eu sugiro colocar no final, porque daí quem for ler o final já sabe, tá, essa pesquisa foi até aqui, mas tem tudo isso aqui que não foi, e eu posso continuar a fazer a continuação de uma pesquisa. Inclusive você pode, não sei se você tem vontade de continuar na mesma temática, tem N lacunas que você pode escolher uma e continuar. E é isso, olha, eu fico muito feliz de ter acompanhado. É muito legal quando você faz parte da qualificação e vê o trabalho final, porque você vê o crescimento, que é o amadurecimento do trabalho. E me deixa muito feliz que você tenha feito essa pesquisa, que é muito importante para a nossa área, que não tem tantas pesquisas tão detalhadas, com perfil, com intérpretes de todas as regiões do Brasil. Então, assim, parabéns para o Carlos também por ter desafiado, né, com tanta metodologia, com tantos dados. Eu imagino para um doutorando, para um mestrando não deve ter sido... Para um mestrado não tenha sido fácil. Mas é isso, eu deixo para ti um abraço, muita luz no seu caminho, que dê tudo certo no seu doutorado, que você continue seu trabalho brilhante. E é isso, que você precisar, o texto está aqui. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, professora Samara. Se eu fosse o seu orientador, eu estava feliz com a leitura cuidadosa que essas duas colegas fizeram do seu livro. Muito bom. E você gostaria de comentar alguma coisa com ela agora? Não, eu concordo com a professora em muitos dos aspectos, principalmente esse gráfico da página 110. Ele foi um gráfico muito problemático, inclusive para os respondentes. Tanto que ali no gráfico 16, onde nós hipotetizamos que eles de fato iam responder, eles não responderam. E depois, perguntando o motivo da não resposta, não entenderam o que a questão queria dizer. Então, pode deixar que ele vai ser revisto, sim. Agradeço as considerações. Eu acho que essas lacunas aí, eu também já pensei em algumas delas, investir no futuro, porque, principalmente nessa questão da formação. A formação me incomoda bastante. Incomoda ou instiga? As duas coisas. As duas coisas. Me instiga muito mais do que incomoda. Porque eu vejo alguns discursos, letras libras é a salvação para a formação. Então, assim, não é assim. Existem muitos problemas no letras libras que precisam ser revistos, e algumas pesquisas também precisam ser traçadas nesse sentido para identificar onde que estão essas lacunas no curso, para possivelmente o melhoramento do mesmo, né? Mas, nossa, é exatamente isso. Para mim foi fantástico. Obrigado. Obrigado, Vale.
Agora eu passo a palavra para a professora Maria Lúcia e eu peço você para assumir a presidência e marcar meu tempo. Agora eu passo a palavra para a Maria Lúcia e você tem 20 minutos, né? Ok. Então, olha, primeiro parabéns para você e para o professor Carlos. Eu acho que vocês estão realmente instalando uma pesquisa para definir essas características do intérprete intermodal, né, de Libras. Eu achei que a pesquisa maravilhosa, gostei muitíssimo do que eu li, concordo com as colegas, um discurso muito bom. E como mencionou a professora Flávia, você traz um histórico maravilhoso, eu aprendi muito, você sabe que eu não sou da área. Você fez vários mapeamentos que vão ser muito úteis para qualquer pessoa que queira iniciar pesquisa nessa área. Achei muito bom. Achei também um movimento corajoso do seu orientador e do seu também, de estabelecer o que seria essa competência, né? E concordo muitíssimo com tudo que as colegas falaram. E muito do que elas falaram eu vou repetir aqui, tá? Eu estou muito feliz, Waldir, eu vejo você há algum tempo, acompanho você, eu concordo com você, Sayonara, o amadurecimento que a gente vê na hora da pesquisa, da defesa. Eu acho que a defesa empodera, porque você discute com a banca se debruça em cima do seu texto, e a partir daí você é outra pessoa, né? O que eu vou dizer aqui é a minha contribuição, a tentativa de contribuir, Wally, para você me explicar coisas do seu texto e melhorar, como dizer, o produto final, tá? Eu vou começar com o que a Sayonara... Eu pedi, quando eu estava lendo o seu texto, muitas das coisas que eu vou falar, ela já falou. O que ela está chamando de lacuna, eu chamei aqui na minha arguição de as mesmas coisas, com pequenas variações. Eu chamei de, você discutiu uma subseção que chamaria limitações do estudo. Não limitações no sentido que estava menos, mas limitações no sentido de que questões emergiram e você não teve tempo de tratar, ou porque não era o escopo da sua pesquisa, ou porque você ainda não tinha dados suficiente, mas são questões instigantes. Então, pontualmente, eu te sugiro, no final da sua discussão dos dados, antes do capítulo 6, eu me refiro à página 142, tá, Wally? Fica como sugestão. Eu te sugiro que aqui, eu concordo com a Sayonara, você traga aquele slide e faça, eu tinha colocado um resumo das discussões. Porque você deixou solto para o seu leitor, você deixou para o leitor o trabalho de pegar as pontas. E aqui já, como acontece sempre, na hora da defesa, a pessoa está mais amadurecida, né? Então, esses slides são preciosos, eu concordo totalmente com ela. Coloca na página 142 aquele slide, ok? E eu gostaria que ainda nessa página 42, eu gostaria como sugestão, você vai discutir com o seu orientador, que você coloque aqui tudo que ela chama de lacuna e que eu chamei de limitação. Eu elenquei várias páginas aqui, fui lembrando, blá, 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 blá. Você, como ela disse, você fala assim, é importante, mas não vou discutir. Há um problema aqui, blá, blá, blá. Então, indica aqui uma lista de limitações do estudo. Porque eu acho que a partir dessas limitações, como a Sayonara já apontou, no final da sua dissertação, você pode fazer uma lista de futuras pesquisas. Quer dizer, tudo isso que foi lacuna e foi limitação, você joga para outros pesquisadores desenvolver, ou você mesmo, porque você sabe, olha, a grande contribuição nossa para nossos colegas é deixar no final de nosso trabalho coisas que poderia explorar. Sobretudo quem está iniciando na pesquisa não tem ideia do que fazer. E alguém pode continuar o caminho a partir daqui. Tá? Agora, algumas perguntas pontuais. Eu vou retornar a pergunta dela. Quando você apresentou de novo o questionário, você apresentou só aquela questão. Por acaso aquela questão tinha a ver com mídia? Você mencionou em algum momento que não ficou claro para os respondentes o que você queria dizer por mídia? Deixa eu só me localizar. O conceito de mídia. Foi essa pergunta exatamente que voltou ou não? Não, não foi essa pergunta. A pergunta que voltou foi aquela relacionada a situações de TAV, que a gente queria saber como que os intérpretes resolviam aqueles problemas. Sim. Então, como que eles mobilizavam os conhecimentos para suprir a falta do público. Essa questão que voltou, porque para cada situação a gente precisava que eles categorizassem se interfere ou não e como que eles mobilizavam o conhecimento. Essa questão que voltou. Sim. A questão da mídia foi aquela do gráfico da página 140. Sim, que acabou resultando que você não ficou satisfeito porque não emergiram dados que você necessitava, né? Exatamente. Ok, entendi perfeitamente. Agora, outra coisa que eu quero perguntar para você.
Vai lá no seu método. Antes de falar nisso, eu quero concordar com a professora Flávia com relação ao seu resumo, Ale. Ela já mencionou, vou tornar a repetir. Você bota no final do seu resumo assim: concluímos que a competência tradutória interpretativa intermodal possui características específicas. Como isso aqui é um resumo de uma dissertação, eu sugeriria que você pense em colocar assim, tais como, e pegar aquele seu slide, transicionar e eu. Pois é, tu vê, né? Ou seja, nenhum de nós três estava doida nem delirando. Nós apontamos coisas que realmente para você pensar, né? Isso é ótimo quando acontece. Isso é maravilhoso. Tá bem? Agora eu vou para o seu... gostei muito da forma como você nomeou os seus capítulos. Eu achei bem criativo. Entendi o quase. Só explica mais do texto. Agora, no seu capítulo 5, você deu um nome ao capítulo inteiro, que é um grande capítulo. Ele vai da página 82 até 142, 143. Viabilizando a pesquisa, as bases metodológicas. Você chamou de base metodológica. Mas, na verdade, você fez sua análise e discussão de dados aqui também. Então, estou perguntando agora, por que você fez isso? O que te moveu? Não sabe. Não Pensa sei. nisso. Né? Sinceramente. Vale a pena pensar, ou se você quiser fazer junto, avisa para o leitor, mas divide um segmento no método, que é o como você fez, como que a pesquisa foi feita, e depois a discussão, sabe? A professora está sugerindo separar o método da discussão. Eu pensaria, porque eu acho que o seu método, você falou um pouco do método, ela já falou algumas coisas sobre a natureza da pesquisa, eu acho que você poderia fazer um subitem sobre a natureza da pesquisa, como ela mencionou. Você fala que o instrumento da pesquisa é o questionário, mas você tem outras fontes de coleta de dados. Olha, vê se eu estou errado. Você olhou a legislação, você olhou o site das emissoras. Sim. Não é? Sim. Então você pode também escrever no seu método fontes de coleta de dados, que não for só o questionário. Você concorda com isso? Concordo. Agora, com relação ao seu instrumento, que foi o questionário online, entendi. Ele foi pilotado? Eu não sei se você falou disso aqui. Ele foi pilotado. Como? Ele foi pilotado com os colegas que participam do Intertrades. Eu solicitei a eles, com a orientação do Carlos, para mandar para eles, o Carlos orientou a mandar para eles responderem o questionário, para ver se estava tudo certo. E quando eu fiz a revisão, me parecia tudo certo. E você escreveu essa etapa que você pilotou o questionário aqui? Não. Porque isso tudo é parte do método. Não que é para escrevi. você validar o seu instrumento, que é o questionário, essa pilotagem é uma etapa importante. Por exemplo, se uma pessoa for seguir a mesma pesquisa que você fez, ela saberia quais etapas seguir. Não é? Ainda dentro do seu método, eu diria, sabe? No método, você vai descrever também como é que você construiu o seu questionário. Agora eu vou te perguntar, você me diz se eu li errado ou não. As suas perguntas iniciais, porque na verdade, Wagner, o que você quer é levantar as possíveis competências do intérprete intermodal midiático, né? Vamos falar. Isso. Mas, na verdade, as suas perguntas iniciais, você está levantando um perfil do intérprete generalista. Só que você não avisou para o leitor, você não explicou por que o seu instrumento faz isso. Então, você acabou com uma quantidade de nome de dados que não eram exatamente ligados ao foco e ao recorte da sua pesquisa. Mas tudo bem, são dados maravilhosos. Eu te pergunto agora, alguma razão para você ter feito isso ou foi acontecendo? Não foi acontecendo mesmo, professor. Então explica, porque normalmente, olha, quando a gente faz pesquisa, às vezes, sobretudo pesquisa que tem um viés qualitativo, às vezes a gente constrói o método ao desenvolver a pesquisa. Mas depois, no final, você descreve o método de uma forma sistematizada para outras pessoas poderem ler, não é? Então, valeria a pena você falar assim, no método, considerações sobre o questionário. Às vezes você vai falar para que as perguntas foram feitas, que no início das perguntas emergiram dados que vão te dizer de um intérprete mais generalista. E se eu não estou errado, somente a partir do gráfico 19, que foram gerados a partir dos dados, o gráfico 19 a 36 que vão corresponder, Wally, ao título da sua dissertação. Exato. Os gráficos anteriores correspondem ao perfil generalista. Então, vale a pena você falar no método. O questionário foi feito em etapas tais, buscando dados que poderiam eventualmente emergir,
Primeiro, a partir do perfil generalista e segundo, a partir do perfil que interessa ao foco da pesquisa. Eu não sei se isso faz sentido para você. Faz? Faz muito. E porque quando a gente... E depois que a gente manda o questionário, aí não tem mais retorno, né? Já mandou. Aí a gente fica, e agora? O que eu vou fazer com esses dados, não é? Isso eu acho interessante. Mas é só você explicar aqui. Agora, eu acharia, você conversa com o Carlos depois, que valeria a pena você separar o que era método e depois de análise e discussão dos dados. Tá? Se vocês acharem interessante. Ou então muda o título da sessão. Mas eu acho interessante, Wally, deixar para quem for ler um método bem definidinho. Porque se alguém quiser replicar o seu estudo, né, poderia fazer isso com tranquilidade, né? Agora, minha última questão, também estou ligado no tempo, é Tá ótimo. Estou bem? Tá. Ainda no seu resumo, eu dei uma buscada também ao longo do texto, você, é claro, lá você fala com clareza, você quer investigar a competência necessária aos profissionais que atuam na civilização ao vivo de discurso político. Está claro? Tá? Está muito claro. E você fala também em descrever características. Tá. Acontece, mesmo no meio do seu resumo, você começa a falar a palavra perfil. Você fala, buscamos identificar perfil. Tá? Tá bem no meio. Como instrumento de coleta de dados, tá vendo? Tá. Aí aparece a palavra perfil surge aí. Ao longo do seu texto também a palavra perfil aparece. No seu sumário também aparece 5.1.2 o perfil. Tá vendo? Sim. Então eu te pergunto, o que você acha do que eu vou te sugerir aqui? Na verdade, nós todos sabemos, e Amparo sabe disso muito bem, que esse conceito de perfil profissional é importante para orientar a formulação de objetivos de aprendizagem, não é? Exato. Mesmo que você não vá falar de formação, porque você não fala, eu acho que valeria a pena você discutir teoricamente na sua parte teórica o que é esse perfil profissional. Eu sugiro que você possa usar o texto da Amparo de 2008, ele está sendo publicado em português pelos cadernos agora, está no Prelo. Ele é escrito em francês, ele vai ser publicado em português aqui nos cadernos. É o texto de 2008, tá? Da UB 2008. Porque lá, ela cita Yanise Billardon, que é de 2006, que eu também sugiro que você leia, você já leu comigo. Tá bem? E além disso também, se você quiser, tem o capítulo 2 da Kelly. E quando ela fala por que é importante o perfil e onde você busca o perfil. Porque você tem uma seção aqui, o perfil profissional, tá vendo? Sim. Mas olha a confusão que está, porque quando você inseriu a discussão dos dados no método, você chamou de 5.1.2 perfil, tá vendo? É discussão de dados. Dentro do capítulo que você chamou de base metodológica, tá? Então, se você está discutindo o perfil, supõe-se que em algum momento do quadro teórico, você fala um pouquinho sobre o que é esse perfil. Tá? Porque, na verdade, e voltando agora para a sua futura pesquisa, eu acho que a palavra perfil está de novo aparecendo na página 143, quando você está nas suas considerações finais. Tá? Você diz assim no seu terceiro capítulo, olha lá comigo. Sim. O perfil do profissional corresponde a uma pessoa que aprendeu livros, blá blá blá, tá vendo? Você não está preocupado com o perfil. Mas acontece, que tem a palavra perfil, nesse sentido, eu vejo como dois significados. Primeiro é essa que você falou aqui. Qual é o perfil? É uma pessoa que aprendeu livros a partir de tal, que é assim, que é assado. A outra dimensão do perfil é ligada às competências necessárias ao profissional. Quer dizer, um perfil de um profissional competente vai ter que ter aquelas coisas que você elencou ali. Então, são coisas diferentes. O perfil, assim, é a mulher, tem tal idade, é gorda, é magra, sabe livros, não sabe. O outro é as competências específicas que ela tem que ter para executar o trabalho dela. Eu acho que, se você achar interessante, me diz aí, mesmo que não seja o foco da sua pesquisa, no finalzinho você cita que você acha que pode contribuir para a formação, blá blá blá. Você pode indicar futura pesquisa disso. Ou você mesmo pode fazer. Porque, na verdade, você está
fiscalização da própria Estadual de 2008, que fala explicitamente que definir o perfil profissional é útil para orientar a elaboração de objetivos de aprendizagem. O que você me diz disso, Ale? Claro que isso aí não é o foco da pesquisa, mas ele deve estar te instigando, porque vira e mexe a palavra perfil emerge no seu texto. Toda hora vem perfil. Como é que você se sente com relação a isso? Eu acho extremamente interessante, porque eu também sou entusiasta da formação, discutir a formação, como eu estava falando do Letras Libras, em que esse contexto, por exemplo, ele é trabalhado numa disciplina de 72 horas só. Só, para aquela multiplicidade de atividades. Na sua dissertação, uma descrição do perfil com base no que você descobriu, você pode até sugerir como futura pesquisa, eu acho que para atender tudo aquilo ali, precisa umas 3 disciplinas, ou mais, ou 4. Então você tem o direito como pesquisador, ao final da sua pesquisa, sugerir isso. Sim. Pelo que emergiu da minha pesquisa, o perfil que emergiu sugere que, em termos de objetivo de aprendizagem, eu tenho aqui material para 4 disciplinas, sendo que o que existe atualmente é uma só, não é? Uhum. Eu acho que ninguém mais do que você e seu orientador tem autoridade para dizer isso depois de uma pesquisa assim. Eu acho assim, Wally, se apropria do que você conseguiu, marca seu território. Você fez isso? Imagina, eu adoraria trabalhando com formação se você pegasse isso aqui e montasse um material didático maravilhoso em cima dessas competências possíveis que vão definir o perfil profissional. Olha que riqueza! São desdobramentos de sua pesquisa. Pode chamar de desdobramentos pedagógicos. Pode até ter um subitem assim, desdobramentos pedagógicos. Não é? Porque vai dar um rock aqui muito bonitinho mesmo. Não é? Eu estou muito feliz com isso aqui, sabe? E você, só para terminar, você fala na sua página 144 aqui. Necessitamos outras pesquisas que dessem possibilidades de formação. Você que fala. Uhum. Então, pega esse gancho da sua página 144 e faz a sugestão explícita. Ok? O que você me diz disso, Cláudio? Tá topado, aceito com certeza. É o que eu quero fazer no doutorado. Sim. Ah, entendi. Mas então assinalize e marca a presença de uma vez. Uhum. Ok? Pode deixar. Olha, eu estou muito feliz com o que eu vi. Realmente estou muito feliz com o que eu vi. Eu gostei muito de ver a sua pessoa, e você foi traçando o seu caminho, como é que você chegou até aqui, né? E a partir dessa data de hoje é 27, você vai sair um ser humano mais empoderado, um profissional mais empoderado. E com autoridade para dizer todas essas coisas que a gente está apontando aqui, né? É isso, estou muitíssimo feliz. Eu sei que eu estou aqui substituindo a professora Anabel, a contribuição da Anabel seria em outro nível, no nível de competência, etc e tal, mas eu espero que eu tenha te ajudado a pensar na grande importância que a sua pesquisa tem e nos desdobramentos disso aí. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, professor. Posso reassumir as Vou funções? passar agora o papel. Pode reassumir o papel, mas... Ok. Então, agora, como acontece sempre, a banca pede à audiência que se retire, inclusive o mestrando, para a gente decidir o que vamos fazer da sua vida. Ok? Eu pediria ao professor Carlos para ficar aí, pode ser? Ok, Carlos? Fica aí. Sim. Desliga a transmissão do YouTube. Pode deixar.